aqui um corte do Sport Center da ESPN Brasil para falar da grande final carioca. Não esquece, hein? Confere aí se você está inscrito aqui no canal e deixa aquele like para ajudar os nossos cortes. Vamos lá pro vídeo. Rio de Janeiro, então, Pedro Henrique Torre com as informações do lado do Flamengo, que tem a vantagem no jogo de ida contra o Fluminense no estadual. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um bom dia para você, um beijo, um abraço aí pro Bruno, um abraço a todos do estúdio, também quem acompanha a gente nesse Sport Center. Flamengo na preparação, segue na preparação para essa finalíssima do Campeonato Carioca. O treino vai ser à tarde aqui no Ninho do Urubu, já estamos por aqui porque mais tarde, um pouquinho antes do treinamento, na verdade, vai acontecer uma coletiva do zagueiro Léo Pereira. Vai falar um pouquinho sobre essa grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo, como você disse, saiu na frente 2-1 sobre o Fluminense. Tinha o 2-0 na mão, no finalzinho sofreu um gol do Keno, mas pode empatar que chega ao bicampeonato consecutivo carioca. O Flamengo que é o atual campeão. Então o Flamengo fica nessa expectativa, vai ter o treinamento à tarde, de repente pode recuperar, quem sabe, ter novamente o Felipe Luiz, o Cebolinha à disposição. Bruno Henrique ainda é difícil, é bem complicado, Michael também, enfim, eles ainda estão se recuperando das lesões musculares. O Bruno Henrique mais pelo prazo curto, né? Foi no último fim de semana que ele se lesionou contra o Vasco, então o Flamengo corre contra o tempo para tentar essa recuperação aí. Mas de olho na temporada, o Flamengo vai trabalhar mais com prioridade em Brasileiro e Libertadores, até porque deu certo na primeira partida, o Flamengo venceu e joga pelo empate. Mas o Cebolinha, que já vem fazendo um trabalho há algum tempo, tem uma perspectiva aí de sim estar liberado, então pode ser uma boa nova aí. O Danilo também tem essa possibilidade, depende de conversa dele com a comissão técnica, ele já estava treinando normalmente, mas não se sentiu 100% para o primeiro jogo, o primeiro Fla-Flu, ele já tinha ficado fora das semifinais contra o Vasco também. Então vai depender mais de uma conversa também. O Flamengo está nessa batida, na expectativa de levantar mais uma taça, já teve a Supercopa neste ano, quem sabe agora possa levantar já neste fim de semana mais um troféu em 2025. Bruno, Mari. Boa, Pedro, obrigado. Acompanhando esse Flamengo, então, para tentar levantar mais um troféu nesta temporada. Mas o Fluminense tem a possibilidade, o golzinho ali também deixa tudo vivo. E para isso o Cícero Melo aparece aqui no nosso telão com o lado do Flusão. É de confiança, Cícero, o clima aí no Fluminense? Oi, Mari. Beijo pra você, um abraço no Bruno, no Breiler, no Jailson e no Fã de Esporte. Aquele gol do Keno, no finalzinho do jogo, realmente trouxe essa confiança de que não é impossível o Fluminense sair campeão nesse domingo em cima do Flamengo. O time está se preparando, está treinando agora de manhã, diferente do Flamengo que só treina à tarde, lá no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá. Para domingo, às 4 da tarde no Maracanã, o árbitro vai ser o experiente Bruno Arleu de Araújo. Como o Fluminense perdeu por 2-1 o primeiro jogo, está tentando o 34º título de campeão carioca, ele será campeão com uma vitória por 2 gols de diferença nos 90 minutos. Se vencer por apenas 1 gol de diferença, a decisão do título será na disputa por pênaltis. Qualquer outro resultado dá o título ao Flamengo. Eu fiz uma pesquisa aqui, nesse sistema de ida e volta, finais de ida e volta, foram 7 finais de ida e volta entre Fla-Flu. E apenas uma única vez teve uma reversão. Quem perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo e foi campeão. E foi o Fluminense. No bicampeonato de 2023, primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-0. No Maracanã, gols de Ayrton Lucas e Pedro. No segundo jogo, foi um chocolate. O Fluminense fez 4-1 no Flamengo, 2 gols do Cano. Marcelo ainda jogava, fez um golaço, abriu o placar em cima do Gerson, um drible espetacular e o gol. E o Alexander fechou a conta. O Fluminense foi campeão nessa única vez que houve uma reversão. Técnico Mano Menezes tem um desfalque, é o zagueiro reserva Freitas. Ele foi expulso depois do jogo pelo árbitro Yuri Elino naquela confusão com o Luiz Araújo. A diretoria do Fluminense ficou muito irritada com essa expulsão, dizendo que ele protegeu o árbitro, o Luiz Araújo. A dúvida é o Gabriel Fuentes, está praticamente fora da decisão, o lateral esquerdo colombiano. Saiu com uma lesão no músculo da coxa esquerda aos 47 minutos do segundo tempo, está fazendo tratamento, está sendo reavaliado com exames, mas dificilmente estará em campo e o seu substituto deverá ser o René. Voltamos aos estúdios.
Questão lateral esquerda, então, do Flu. Obrigado, viu, Cícero? A gente fala mais do Fla-Flu também na sequência do programa com o Jailson Vilas Boas e também com o Breiler Pires. Cícero, já que você colocou, então, esse retrospecto aí do Fluminense, trazendo essa boa notícia pro torcedor para se apegar, então, falando sobre o bicampeonato, a gente tem isso na tela, tá? O Flamengo venceu, então, dessas finais, né? Foram todas no Carioca. 63, 72, 91, 17, 20 e 21. E aí o Flusão, 36, 41, 73, 84, 95. E o que o Cícero falava, 22 e 23. Fluminense venceu 7. Me surpreendeu essa tela, não sabia que era assim o retrospecto. Também não. Tem, bem claro, alguns né? confrontos aí que são bem históricos, né? Olhando o que me chama mais atenção, que eu lembro muito, o de 95, do Renato. Mas também chama a atenção que tem ali 22 e 23, quando o Flu nem era favorito, né? Nessa melhor... o de 23... O de 23 a gente sabe como acabou, né? Exato. O de 23 foi o início, assim, de um ano fantástico pro Fluminense, quando ele precisou de muitos gols para conseguir a virada, que é o que ele precisa no final de semana também. Né? E foi um ano ruim do Flamengo, é verdade. O Marcelo deitando lá, já pelo lado direito, o Marcelo aqui, né? Aquele dinâmica do Fernando Diniz, e que não tinha posição ali fechada, né? O Marcelo às vezes caía pelo lado direito. Enfim, só que dessa vez para mim a situação é diferente. O Flamengo um pouco mais sólido, né? Um pouco mais consolidado com o Felipe Luiz. E essa baixa do Fuentes, para mim, vai fazer uma diferença danada. Porque vinha sendo também, como já vem falando aqui, um dos bons jogadores desse time do Fluminense na questão ofensiva, né? Fuentes chegando muito na frente pelo lado esquerdo, oferecia ali o corredor, né? Dobrava com o Canóbio, às vezes o Canóbio vinha para dentro, ele chegava na linha de fundo. Então, e com o René, é uma diferença, para mim, muito grande, considerável. É de característica. Porque o René é o cara que fica mais preso, é o cara que defende mais. E aí o Fuentes é o cara que chega mais na linha de fundo. Então, provavelmente, o Fluminense teria que tentar trocar o corredor de ataque, se for o caso de... Guga, você sobe um pouco mais pelo lado direito, então, ou o Samuel Xavier, né? Sobe mais um pouco pro lado direito e a gente segura um pouco mais do lado esquerdo para justamente tentar contar o Wesley, né? Que é o lado direito do Flamengo, que é um lado mais forte de ataque também. Mas, assim, para mim é uma baixa considerável que o Fluminense teve para a final. Mas você vê caminhos, assim, quando você pensa nessa final, nesse segundo jogo, você vê os caminhos para um Flamengo conseguir aproveitar a necessidade do Fluminense e conseguir o seu placar? E você também vê um caminho de um Fluminense que consegue aproveitar? Não, eu acho que dá, mas para chegar caminho pro Flamengo dá, né? Não, o difícil é o outro, né? Outro caminho. O meu ponto a gente está vendo aqui, obviamente, aproveitando a reação do outro, né? A ação de um com a ação do outro e a ação do outro com a reação do Flamengo. Não, então, o Fluminense, nessa temporada, pelo menos no aspecto ofensivo, conseguiu evoluir em relação à temporada passada. É um time com mais capacidade de marcar gols, o Cano voltou a ser efetivo, voltou a ser o goleador do time, o Canóbio se encaixou muito bem. Então é um time que tem um pouco mais de repertório, mas ainda assim, no primeiro jogo, a gente percebeu a dificuldade do Fluminense quando o Flamengo tem a bola. Porque o Flamengo se defende muito bem quando consegue ter a posse, quando consegue rodar o jogo, porque é um time muito técnico. Então, nesse aspecto, vai depender muito da rotação do Flamengo. Porque se a rotação do Flamengo se mantiver como esteve no começo do primeiro tempo, e principalmente no segundo, em que o time evoluiu, em que o time teve mais controle de jogo, fica muito difícil para o Fluminense, porque já tem uma vantagem, e ao contrário de 2023, eu vejo esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, muito mais seguro e confiável do que aquele do Vitor Pereira, que era um time que muito desequilibrado, que dava muito espaço para os adversários. O time do Felipe Luiz se defende melhor e ataca melhor, é muito mais organizado. Então, por mais que a vantagem seja menor do Flamengo, eu vejo o Flamengo mais favorito em relação a 2023. Agora, do lado do Fluminense, tem de tentar ser um time que consiga explorar o lado direito, que o lado direito do Flamengo é o Wesley subindo, o Wesley explorar o lado direito do Flamengo. Do Flamengo. E ali, com o Canóbio, por exemplo, a bola precisa chegar mais ali, porque contra... Aí que o Fuentes vai fazer falta. Então, mas aí, justamente por ter um lateral mais defensivo, pode dar mais espaço para o Canóbio tentar explorar esse corredor, porque o Wesley é um lateral que, por mais que tenha evoluído defensivamente, vai subir. É um lateral de apoio, mesmo que seja por dentro, é um lateral que naturalmente vai dar mais espaço por ali. E o Fluminense conseguiu ser muito pouco efetivo, até atacou mais com o Serna pelo lado direito do que com o Canóbio. Mas aí, no final das contas, para mim, o Canóbio vai ficar no 1 contra 2.
Tá bem. O René vai ter que dar o apoio que o Fuentes estava dando, assim, né? Mas, enfim, não é característica do René. Vamos ver. Ele pode conseguir dobrar com áreas. Exatamente, áreas vai ter que forçando jogar o Exato. Inteiro, às vezes e aí ele o dobra, René né? fica um pouco mais e aí dobra com áreas. Pode ser um caminho. Né? Pode ser um caminho. Você estava falando em relação eu ia falar outra coisa, mas você estava falando em relação a lado e tudo mais. Tem uma situação desse time que pode, desse jogo, porque o Fluminense agora está em desvantagem. E aí eu lembrei do jogo, aquele 0x0 chato, que foi insuportável, que foi quando o Fluminense subiu as linhas de marcação e atrapalhou a saída de bola do Flamengo. Só que eu fico pensando assim, o Felipe Luiz, né? Pô, o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazendo a saída de bola, eles estão fazendo muito bem. Que isso pode ser também uma armadilha que o Felipe Luiz pode fazer pro Fluminense. Ele pode chamar o Fluminense? Chamar o Fluminense, exatamente. Vem me impressionar. Vem, ué. Quem precisa do resultado é o Fluminense. Sim. O Flamengo já tá com a vantagem. Vem aqui me impressionar e aí, por exemplo, aquela quebrada lá de linha que o Arrascaeta faz a finalização, que o Fábio faz aquela defesaça. Com o Gerson. Lembra do... Foi o Léo Ortiz dando no Pulgar, o Pulgar... Na Supercopa, o Atlético como fez Mineiro. gols contra o Botafogo? Não, e também teve na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também. Quando subiu todo mundo, e aí o Gerson... Não sei se foi o próprio Júnior Alonso que sobe igual um maluco pra tentar Exatamente, morder. o Gerson quebra todo mundo, dá no Wesley, e o Wesley atravessa o campo basicamente todo. No primeiro jogo. E na volta teve o gol até do... Mas aí era um contra-ataque já era mesmo, desespero, né? Já era ali desespero. também. Mas enfim, eu acho que pode acontecer isso também, porque quem precisa do resultado é o Fluminense, o Felipe Luiz vem me impressionar, tem jogador de qualidade na saída de bola, que eu acho que essa é a diferença grande, a diferença de pressão, né, dos times. Por exemplo, quando o Flamengo pressionou o Fluminense, o Ignacio entregou 3 vezes a bola, e aí foi o gol do Flamengo. E quando o Fluminense pressionou o Flamengo quebrou a linha e quase fez o gol. Ainda no Flu, mas não do lado do Canóbio do outro, normalmente, ou voltou a entrar, né, no último jogo, o Riquelme. Esse daí... Só que o Mano gosta de utilizá-lo nos 30 minutos né? finais. Ele tem 17 anos, né? Acho que ele tá fazendo 18 hoje ou fez ontem, que eu vi no Instagram. E chegou a fazer alguns jogos como titular. Sim. Mas o ideal é usá-lo mesmo, porque o Mano justificou pela idade, né? Até por uma questão física, prefere utilizá-lo na reta final dos jogos. Isso vale para um jogo onde o Fluminense precisa de 2 gols? Não, eu ainda concordo com a estratégia do Mano. O Serna é um jogador que tem potência física e se o Fluminense conseguir subir a intensidade do jogo e ser regular nessa intensidade, pode colocar o Flamengo em dificuldade, porque o Flamengo tem limitações por causa dos desfalques. Então, Felipe Luiz olha para o banco, não tem o luxo de ter Michael, de não ter Cebolinha, o Bruno Henrique é um desfalque pesado e naturalmente óbvio, né? tira o Luiz Araújo, que era uma cartada sempre fabulosa para segundo tempo. Então, é um time do Flamengo que tem mais dificuldade de sustentar ritmo. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo. O Flamengo começa muito bem, dá uma baixada. No segundo tempo, a mesma coisa. Conseguiu ali, até por um tempo maior, ser mais efetivo, ter mais controle, mas no fim do segundo tempo baixou e quando baixou sofreu o gol. Então, se o Fluminense consegue ser mais intenso e até no segundo tempo ter essas cartadas como o Riquelme para dar mais velocidade para o jogo, pode ser um caminho interessante para tentar cansar o Flamengo. Mas ainda assim, muito difícil negociar a posse de bola com esse time do Felipe Luiz. Tava pensando na coletiva do Felipe Luiz, foi contra o Fluminense, não foi? Que ele falou de construir, quando você é muito mais fácil você quebrar. Mas isso foi no 0x0, né? Foi no 0x0. E agora ele tem a vantagem de poder agora também... mas eu acho que ele não vai só destruir, né? O Felipe não faz isso. Mas isso eu tô falando, agora ele tem tudo. Ele tem o discurso, ele tem o jeito, ele tem o placar, ele tem... Pode jogar das duas formas. Ele pode ficar com a posse de bola, porque aí vai acabar enervando os jogadores do Fluminense, que vão querer fazer uma pressão para tomar a bola, porque tá em desvantagem. E pode simplesmente segurar um pouco e deixar o Fluminense fazer a pressão para justamente sair no contra-ataque. E só em relação ao Serna e o Riquelme, o Serna, para mim, pediu passagem, né? É até a oscilação normal de um moleque, é um garoto, tá surgindo agora, é muito talentoso, mas para mim o Serna acabou pedindo passagem sim, até por questão física também, ser mais forte, mais veloz. Para mim, ganhou a vaga no campo, não só, enfim, fora dele ou qualquer coisa, tipo, foi no campo mesmo, com as atuações que ele teve, o encaixe que teve com o Arias, o Canóbio e o Cano. Juninho ainda, hein? Tem essa outra possibilidade aí para aparecer no time do Flamengo. E o Wesley, que a gente viu lá, estava sendo observado pelo Dorival. Parte 1 do... Muito bem, nação! Gostaram do corte? Gostaram do vídeo? Então não esqueça! Para ajudar o canal, você não precisa dar Pix. É só deixar o like.
se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Cara, é o seguinte, hein? Fla-Flu domingo às 4 da tarde. O Flamengo tem um desfalque confirmado, que já era desfalque, né? O Danilo, que não se firmou ainda. Ele desfalca o Flamengo no domingo, no próximo jogo, e foi cortado da seleção brasileira, galera. Ele usará a data FIFA, os dias, né, de data FIFA, 2 semanas praticamente. Logo já começa o Campeonato Brasileiro. Ele vai usar esse período para fortalecimento. Ele teve uma lesão na coxa de grau 1, tá? Não é muito preocupante, porém, entre um bom consenso entre Flamengo e CBF, Seleção Brasileira, o Danilo foi cortado da seleção para se recuperar, para fazer esse tratamento, né? Ele que não joga há algum tempo já, e ele vem treinando, ele vem fazendo fortalecimento, fisioterapia, sem treinar com bola, né? Então o Danilo é desfalque aí nessa final. Daí agora depois o Flamengo só vai jogar, depois da final o Flamengo só volta a campo daqui a 2 semanas, quando inicia o Campeonato Brasileiro. O Flamengo estreia contra o Internacional, né? Jogaço, já pensou, cara? Que maravilha. E o Flamengo acerta a renovação com o Pulgar até o fim de 2027, né? O Boto, na entrevista coletiva de hoje, do Léo Pereira, ele anunciou aí, então, essa renovação de contrato com o Eric Pulgar. Eu acho que foi mais um contrato, né, cara? Tipo assim, uma contratação, né? Ele está renovando o contrato do cara, porém, ele sairia do Flamengo neste fim de ano, né? Ou seja, está sendo recontratado, galera. Vai ter um aumento de salário, vai ter um aumento no valor da multa dele, né? Se caso algum time queira contratá-lo, tem que pagar um valor a mais aí, né? Porque com isso, com a renovação de contrato, o valor da multa também aumentou, né? É isso, teve a entrevista do Léo Pereira hoje, tá aqui no nosso canal a entrevista completa, né? O Léo Pereira diz que o Flamengo merece o título e ele minimizou a pressão do Fluminense, né? O zagueiro foi reto e direto aí. Bem, é isso, quero agradecer aqui a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, que gostam do canal. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui!